Ti, somos guardados. Porque confiamos em Ti, somos supridos. Porque confiamos em Ti, somos livres da destruição. Porque nascemos da palavra. Porque nascemos do Espírito. O diabo não pode nos tocar. O maligno não pode nos tocar. Porque nós estamos guardados em Ti, guardados na Tua palavra. E é nesse lugar, Pai, que nós escolhemos ficar, na posição que Cristo conquistou para nós. Nós trazemos à memória nessa noite essa aliança eterna que mudou a nossa condição de escravo para sermos livres. Não somos presos pelas emoções, não somos presos pelas circunstâncias, não somos presos pelas más notícias, não somos presos pelo engano. Em Cristo nós somos livres de toda escravidão, livres de todo cativeiro, livres de todo engano, livre do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nos consideramos mortos para o pecado, vivos para Ti, Senhor, vivos para Ti, Pai. Nós estamos aqui para responder à Tua procura e dizer: conta comigo, Pai. Não há lugar melhor do que viver na Tua presença, reconhecendo a Tua glória, o Teu poder e o Teu governo sobre nós. Obrigado, Pai, porque Você nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, onde na palavra e em Cristo nós reinamos todos os dias. Nós triunfamos todos os dias. E nós escolhemos Te adorar, independente de Ti. Nós mudamos os cenários porque o Senhor está conosco. E aonde o Senhor é adorado, a Sua presença, a Sua glória, o Seu poder se manifesta. E as impossibilidades se tornam possíveis na adoração. Houve um homem na Bíblia que a sua filha estava muito doente, sua única filha. E ele ouviu falar de Jesus. E ele foi até Jesus buscar a cura da sua filha. Sabe, aquele que tem fé, ele não vê dificuldade para buscar o que ele quer. Ele não mede distância. E esse homem, ele viu que Jesus tinha o que ele precisava. Nenhuma das pessoas que foram até Jesus, porque precisavam de um socorro, voltaram do mesmo jeito. Todas que tiveram encontro com Jesus e foram até Ele buscar o socorro, tiveram as suas vidas mudadas e provaram de grandes milagres. E com esse homem chamado Jairo não foi diferente. Só que Jairo, quando ele chegou até Jesus, a palavra diz que ele se prostrou. Sabe o que é se prostrar? É sinal de reverência a uma autoridade que é digna. Porque Jairo se prostrou antes de fazer o pedido e adorou. Porque Jairo sabia que Jesus tinha o que ele precisava. E que só Jesus poderia mudar aquele quadro. E sabe que essa atitude de Jairo, ao adorar e pedir a Jesus para ir na sua casa curar a sua filha, durante esse caminho, houve outro milagre e atrasou um pouco a chegada de Jesus até aquele lugar. Mas Jairo continuou ali, do lado de Jesus, crendo. Ele estava levando Jesus para a sua casa. Quando nós levamos a palavra de Deus para a nossa casa, quando nós enchemos a nossa casa da palavra de Deus, não importa
a notícia que chega diante dos nossos ouvidos. Porque vai existir uma segurança e uma firmeza que porque estamos nele e ele está em nós, aquela situação vai ser revertida. E sabe que enquanto Jairo estava ali presenciando a cura da mulher do fluxo de sangue, que levou um tempo, chegou os servos de Jairo e disse a ele: não incomoda mais o mestre não, acabou, não tem mais jeito, sua filha está morta. Querido, só um pai e uma mãe sabe o que é enfrentar, passar por uma situação como essa. De alguém chegar para ele dizer: não incomoda mais, não tem mais jeito. Às vezes a gente enfrenta a situação que aos nossos olhos parece não ter mais jeito. E Jairo se encontrou ouvindo essa má notícia, mas a Bíblia diz que o justo, ele não teme más notícias porque o seu coração confia no Senhor. Você é justo? A palavra diz que o justo não teme más notícias porque o seu coração confia no Senhor. Jairo ainda estava numa condição de pecador, mas porque ele reconheceu a autoridade que havia em Jesus e adorou a Jesus. Aquele que adora, ele fica firme naquilo que ele crê. Ele fica firme na palavra, porque na hora que essa notícia chegou, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Só isso. Mas o cenário era de morte. Naturalmente não tinha jeito. Mas para Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Entende isso? Até para a morte tem jeito se você crer nisso. E Jairo, porque confiava na autoridade que havia em Jesus, ele se apegou a essa palavra. E ele não deixou a incredulidade, a dúvida chegar ao seu coração. Ele se manteve firme no que Jesus disse: não tema, Jairo, creia somente. Então ele continuou com a palavra e levou a palavra até a casa dele. E quando a palavra chegou, encontrou lá o desespero na casa. Mas Jesus foi, chamou os pais, chamou alguns discípulos que estavam com ele e deu uma ordem àquela menina e mandou ela se levantar. E a morte teve que obedecer ao comando de Jesus. Porque onde a palavra chega com autoridade, e tudo se dobra ao nome que é sobre todo nome, a autoridade maior. E eu e você carregamos essa autoridade através da palavra e através do nome de Jesus. Não se dobre diante de circunstâncias. Não deixe as circunstâncias roubar a sua paz, roubar a sua alegria, mudar seu comportamento, mudar a sua rotina. Ei, não se dobre às circunstâncias. Você foi chamado para adorar somente a Deus e servir somente a Ele. E enquanto você adora a Ele, não temas, creia somente. Porque essa situação, ela vai ter que se dobrar ao nome que é sobre todo nome. Você pode sentar? Você crê nisso? Aleluia. 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 Ambiente de adoração é um ambiente de milagres, queridos. E nós precisamos, como filhos de Deus, viver uma vida dependendo totalmente do Espírito que habita em nós. Porque Ele é Deus. Diga: eu sou a casa de Deus. Ei, você é o lugar onde a presença de Deus está continuamente, todos os dias. E hoje eu vou falar um pouco com você que é filho de Deus. Que nós, como filhos, precisamos ser mais intensos na nossa vida de adoração. Não podemos nos acomodar a adorar a Deus somente quando nós estamos num culto como esse, onde nós levantamos as mãos, louvamos através das músicas, dos cânticos, ouvimos a palavra. Não, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é apenas um momento da sua vida, onde você para dar o seu culto ao Senhor. Mas Deus não quer que o seu culto seja dado somente nos dias que você vem congregar.
Porque se Deus quisesse só viver com você de momentos, por que Ele tinha escolhido você para ser a casa dele? Por que Ele nos escolheu para ser a casa dele? Porque Ele nos escolheu para morar em nós. Porque a nossa vida deve ser um culto contínuo a Ele. A nossa vida deve ser um culto de adoração a Ele continuamente. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da razão, é o culto do nosso entendimento, onde nós priorizamos Ele, onde nós decidimos, é a nossa própria escolha, e escolher a melhor parte, e a melhor parte é estar com Ele, a melhor parte é adorar a Ele, a melhor parte é ouvir o que Ele tem para dizer, diante das situações que nós temos enfrentado. Mas essa intensidade na adoração, ela vai muito além do suprimento das nossas necessidades. Ela vai pelo prazer de se estar com Ele, de conhecê-lo, de ouvir a sua voz, de viver uma vida inspirada por Ele. Porque se você conhece Ele na intimidade e no relacionamento, você vai ser livre de preocupação, de ansiedade. Você não vai estar mais preso às suas emoções. As circunstâncias não vão ter poder de lhe afetar. O filho que vive preocupado, filho que vive ansioso, é porque não está conhecendo o pai que tem. E só se conhece o pai tendo um relacionamento com ele. E o pai está disponível. Por isso ele nos deu o seu Espírito para estar conosco todos os dias, para nos ajudar nessa vida, para viver uma jornada leve, uma jornada boa, uma jornada bem-sucedida. Amém? E o adorador, ele é expressivo. O que é intensidade? Eu vou mais ou menos definir para você o que é intensidade. Nós vamos falar sobre ter essa vida intensa de adoração. Intensidade é alguém ou algo que se manifesta ou se faz sentir, que vem com muita força, com muito vigor, que vem com muita abundância. Ou seja, é algo que vai ultrapassar a medida daquilo que é habitual eu e você fazer. Vai sair da normalidade, vai sair da rotina, é ir mais além. É fazer além do que o Pai pede. Sabe, Ele nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai que está em secreto. Sabe, essa nossa vida no secreto é a nossa vida considerando a presença em todo o tempo, conversando com Ele em todo o tempo, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo o privilégio de ser filho dele. Aleluia. Aquele que sustenta todas as coisas que Ele criou pelo poder da sua palavra. Será que Ele não pode sustentar a minha vida e a sua? Porque os problemas e os desafios que nós enfrentamos para Ele não são nada. E na autoridade dEle, com o poder dEle, através da palavra, nós mudamos qualquer quadro. Nós mudamos qualquer circunstância, porque é Ele em nós. Aleluia. Então o Senhor está nos chamando nessa noite para ir além da marca, para ir além da medida que nós temos ido até hoje, para parar de estar confortável e achar que está bom demais o que está fazendo. Não está não. Quando você começar a vivenciar os mesmos milagres que Jesus manifestava, e até maiores, aí você vai entender que você chegou no nível que Ele espera que você chegue, que eu cheguei no nível que Ele espera que eu chegue. Às vezes a gente acha que milagres é o chão tremer, não é assim? É as pessoas caírem debaixo do poder, é a gente se emocionar ao ponto de ficar embriagado e ir para casa carregado. Pode ser também, mas o maior milagre que existe é você viver a vida inspirada nele, dependendo dele, para cada situação na sua vida. Para cada situação você tem uma resposta, você tem a palavra certa, você ser a resposta de Deus para a vida de outras pessoas, você ser a solução para problemas. Por quê? Você está tão envolvido, tão imerso
na intimidade, na comunhão. A sua consciência de filho vai crescer a tal ponto que você não vai ser pego de surpresa quando a notícia ruim chegar, ou quando você passar por alguma situação. Ei, você não vai deixar aquilo te afligir, você vai mudar. Quando o dia mal bater a sua porta, você tem que responder com a palavra. Você tem que mandar a sua fé responder. E a fé tem voz, e quem dá a voz à fé somos nós. O adorador, a sua vida está fundamentada no amor que ele tem ao Senhor, o dono da sua vida. E é um amor que vai além do amor que nós conhecemos aqui na terra. Por isso a adoração. Porque só a Ele nós cultuamos, só a Ele nós veneramos, só a Ele nós entregamos toda a nossa vida, cada área da nossa vida. Amado, se tem alguma área na sua vida que está sendo improdutiva, está na hora de você começar a adorar, para mudar esse quadro. Porque Deus não nos criou para viver uma vida de sofrimento, uma vida, sabe, de dano, de escassez, de prejuízo, não. Jesus pagou um preço tão alto com a sua vida, para que eu e você pudéssemos experimentar os céus na nossa vida. Os céus aqui na terra. E os céus é um lugar perfeito. Lá não tem morte, lá não tem doença, lá não tem falta. Amém? Lá é perfeito, porque lá quem governa é o Senhor. Ele tem um controle sobre todas as coisas lá. Lá as coisas funcionam do jeito que Ele criou para funcionar, porque Ele está lá. Porque o mal não pode entrar lá. E assim como é no céu, deve ser na nossa vida. Porque nós já temos o céu em nós através do Espírito Santo. Nós temos a natureza de Deus, amém? Então Deus está nos chamando para sair da mesmice, para ir além da marca, para fazer além daquilo que nós temos feito para Ele. Para orar além, sabe, envolvido, espírito, alma e corpo. Não é aquela oração que você está orando e olhando a hora, para ver se já deu tempo, porque você tem muita coisa para fazer. Isso não é um tempo onde você se rende de qualidade a Ele. Aquele que deu a vida por você, Ele merece isso. Viver a vida tão ocupada, trabalhando tanto, para quê? Quando você for embora daqui, vai ficar tudo aqui. E quando a tempestade chegar, não é o seu trabalho que vai te salvar. Porque às vezes quando a tempestade chega, a primeira coisa que ela vai fazer é roubar a sua força e a sua saúde. E agora? O que vai te sustentar? Ninguém constrói uma casa no tempo de tempestade. Ninguém vai cobrir uma casa, colocar um teto quando está chovendo. Não, ele faz isso antes, quando o tempo está bom. Porque quando a tempestade chegar, a casa vai estar segura, vai estar guardada, você vai estar protegido, e quem está com você vai estar protegido também. Assim é a vida espiritual. Nós não devemos esperar o dia mau chegar, que ele chega para todo mundo. Nós não devemos esperar a tempestade chegar, não. Nós devemos todos os dias fundamentar a nossa vida, construir a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre os princípios, sobre as instruções. Sabe, a nossa casa vai estar tão fortalecida nesse fundamento que pode vir o que vier, nós não vamos ser abalados, nós não vamos ser destruídos. Por quê? Porque em todo tempo nós temos reconhecido o Senhor, porque em todo tempo nós temos feito do jeito dele e não do nosso. Nós temos nos submetido à sua autoridade, ao seu manual, o manual da vida, porque foi ele que nos criou. Se alguém tem autoridade para nos ensinar, nos educar e nos dizer como é que nós devemos fazer, viver, se comportar, e se alguém é ele, porque foi ele que nos criou. Ele sabe como tudo funciona. Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele criou tudo para um propósito. E quando ele nos criou para o louvor da sua glória. E o que é isso? Manifestar ele através da nossa vida. Então, milagres nós vivemos todos os dias, porque o fato de você estar respirando, de você estar bem, de você estar vivo, diante de tanta coisa ruim que o mundo está passando, é porque você tem um Senhor que tem guardado a sua vida. É porque dentro da palavra que você tem recebido, essa palavra tem sido suficiente para sustentar a sua vida, para ser o seu socorro em todo o tempo. Agora, se você aumentar a intensidade, esteja pronto para viver coisas maiores. Esteja pronto para Deus lhe confiar coisas maiores. Mas aumente
aumente a intensidade, aumente o fervor. Deixa de ser morno, seja quente, seja fervoroso no espírito. O mundo, quando ele quer se alegrar por causa de um time de futebol, para ir para um show, eles fazem barulho mesmo, incomode quem incomodar, mas eles estão ali para celebrar o seu time, eles estão ali para levantar o seu time. Sabe, querido, coisas que não tem poder para mudar a vida deles, que não tem poder para mudar o destino dele. Agora, quando se trata da gente adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Todo-Poderoso, aquele que foi à cruz, que viveu a nossa vida, para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida dele, nós vamos ser tímidos? O mundo tem que ouvir. O mundo tem que ouvir a nossa canção. O mundo tem que ouvir a palavra que sai da nossa boca. Nós não somos tímidos. O Senhor nos deu espírito de ousadia, de coragem e de amor. Nós não somos do time dos coitadinhos. Nós não somos do time das vítimas, que basta a pessoa olhar para a gente e ver: nossa, mas fulano está mal. Mal está é o diabo, e ele está debaixo do seu pé. Você está bem porque você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! E é nesse ambiente, meu querido, de adoração, onde o Senhor é reconhecido, onde o seu reino, o seu governo está sobre nós, que nós vamos desfrutar do extraordinário. Jesus disse: se você crer, você vai fazer as mesmas obras. Meu Deus, eu fico: meu Deus, mas Pai, quem sou eu para o Senhor confiar tanto em mim? Se você crer, é só um requisito que ele diz: se você crer na minha palavra e fazer conforme o que está escrito, você vai fazer as mesmas obras. E ele não parou aí, ele disse: maiores do que esta você fará. Que Deus é esse? Diga: é o meu Pai. Seu Pai acredita em você. Talvez você esteja precisando de palavras de afirmação, porque a sua vida toda você ouviu, talvez, da família que você veio, né? Que você não... Sabe, você sempre foi muito exigida, foi muito cobrada, as pessoas não davam o valor que você merecia, e você começou a buscar em coisas, lugar para satisfazer essa carência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele é mais do que suficiente. Se você se render a Ele em adoração, entrar no seu quarto e dizer: Pai, eu sou tudo aquilo que você disse que eu sou. Quem me define não são as palavras que eu escuto. Quem me define não é o meu passado. Quem me define não é a circunstância, não é a minha conta bancária. Quem me define não é a condição social da minha família. Quem me define não é o meu passado. Quem me define é o que o Senhor diz ao meu respeito. Porque o Senhor me conhece. Ele acredita tanto em mim e em você, que Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. Que investimento alto foi esse? O investimento de uma vida. Jesus acredita tanto em nós, e Ele queria tanto uma família, irmãos e irmãs, que participasse dessa mesma comunhão com o Pai, que Jesus não desistiu e foi até a cruz. Entregou a sua vida por nós, sendo zombado, sendo humilhado. Mas Ele não abriu a sua boca, Ele suportou tudo calado. Porque ele já via o resultado daquela semente que estava sendo plantada. E eu e você somos o fruto do milagre do amor de Deus. Nós somos o resultado, nós somos a colheita. Por que nós vamos viver uma vida mediana? Por que nós vamos ter timidez para falar do que Ele tem feito na nossa vida? Por que nós vamos ficar tímidos para dar a Ele o nosso culto? E ser necessário, alguém está dizendo: ei, levanta as mãos. Ei, declara aí que Jesus é bom. Fala uma palavra de amor para Ele. Mas se Jesus é Senhor da sua vida, por que eu tenho que mandar você fazer isso? Deveria ser normal na sua vida. Isso é intensidade. E falta de relacionamento, falta de intimidade, faz com que o momento de oração seja aquele momento: ai meu Deus, ainda 5 minutos fui orar, ainda não passou os 5 minutos. Não tem conversa para conversar com Ele, porque não tem intimidade.
com a sua palavra, com o Espírito. Quando não se tem intimidade e comunhão com Ele, vai faltar assunto. Não é assim? Quando a gente não conhece alguém de perto e ela é estranha pra gente, a gente chega perto para conversar, não sabe nem o que vai conversar. Porque a gente não conhece a pessoa, não sabe o que ela gosta, vai que a gente diga alguma coisa que... Não é assim. Porque não tem intimidade, porque não tem relacionamento. É difícil você conversar com alguém que não tem relacionamento. Você tem que ter toda uma sabedoria para poder abordar. Mas com quem você tem uma liberdade. Você precisa desfrutar dessa liberdade de ser filho, mas com o seu pai. Porque se nós aprendermos a irmos além na adoração com Ele, na intimidade, na comunhão com Ele, isso vai se manifestar no nosso dia a dia, onde a gente chegar. A alegria, o amor, a paz vai ser uma marca da nossa vida, por estar com Ele, por considerar Ele. Intensidade na adoração. Aleluia, precisamos dar resposta ao Espírito e à palavra. Quando nós estamos ouvindo a palavra, nós não estamos ouvindo uma palestra. Nós estamos ouvindo uma palavra que é espiritual. Ela é espírito e vida. E ela tem poder de entrar no nosso coração e mudar e ajustar o que está errado, o que está trazendo dano, trazendo luz, para que a gente vá lá e coloque em ordem. Essa palavra tem poder. Mas como é que nós estamos recebendo? Nós precisamos, sabe, nos comportar como aqueles que creem que não existe outra verdade fora da palavra. Que é sobre essa palavra, que é a verdade, que nós vamos fundamentar a nossa vida e viver o sobrenatural todos os dias. É por isso que quando a palavra está sendo liberada, seja cantada, seja falada, você tem que ser o primeiro a se alegrar e a celebrar, porque hoje você não é mais escravo de nada, você hoje é filho de Deus. Você não é escravo de circunstâncias, você não é escravo de sentimentos, você não é escravo do medo, você é filho de Deus. O maior habita em você, o maior está com você. Vamos crescer em adoração, vamos crescer na intensidade, vamos ser expressivos. Quando você está adorando ao Senhor, nem importa quem está do seu lado, o que é que ele vai pensar, o que é que ele vai achar. Se ele vai achar que você é exagerado, o problema dele, você está fazendo é para Deus, não é para ele. O adorador não se importa com o que os outros vão pensar dele ou vão falar, porque ele tem um Deus, e somente a esse Deus ele adora. Somente diante desse Deus ele se prostra. Não é diante das circunstâncias que nós nos prostramos e vamos chorar e ficar desesperados. Não, nós vamos para Ele, porque se estamos nele, circunstâncias vão mudar. Porque o que vai sair de nós vai sair com tanta força e todo o poder que vai mudar cenários, com tanta autoridade, que é como uma dinamite. Quando você acende ela, ela explode. Assim é o poder da vida, é o poder da ressurreição, é o poder da palavra na boca daquele que tem comunhão e conhece o seu Deus. Aleluia. Jesus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Palavra fazer parte de você. É preciso você e a palavra serem um. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos um só espírito com Deus. Tanto faz alguém conhecer a Deus ou conhecer você que é filho dele, porque eu e você precisamos representar bem Ele. E não se representa Deus sendo murmurador, não se representa Deus sendo influenciado pelas circunstâncias, sabe? Não se representa Deus tendo uma vida de altos e baixos. Uma hora está feliz, alegre, sorrindo, outra hora não quer falar com ninguém. Não é esse espírito que habita em nós, não é esse espírito que nós carregamos. A nossa vida é uma vida de paz, de alegria no espírito. Esse é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no espírito. É desse reino que eu e você fazemos parte. Então, se alguém quer conhecer o Pai, precisa conhecer você que é filho. Como é que está a sua comunhão com o Pai? Porque você tem que manifestar o Pai em tudo que você faz, nas palavras, nas ações, nas atitudes. Entende isso?
manifestando os céus na terra, porque os céus estão dentro de você, porque quem mora dentro de você é poderoso para te guardar e para mudar qualquer cenário. Você é o templo do Espírito de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Você não é pouca coisa, não. Mas eu e você precisamos considerar quem habita em nós, quem está conosco, para ter comunhão com Ele, para ter relacionamento. Nós precisamos ter muito mais consciência da nossa vida no Espírito do que nós temos das pessoas que nós podemos ver que estão perto de nós. Nós precisamos ter muito mais consciência da nossa vida espiritual do que da nossa vida natural. Porque a vida natural pode ser hoje e não ser amanhã. Hoje nós podemos estar aqui e amanhã não. Vai que o arrebatamento aconteça. Mas a vida espiritual, ela é eterna. Nós precisamos ser mais conscientes de quem nós somos no Espírito do que o que nós somos aqui por fora, exteriormente. Estão entendendo? Porque se nós nos voltarmos para a vida no Espírito, para vivermos intensamente na comunhão com o Espírito, amados, aquilo que fizerem contra você nem vai te afetar. Você vai estar vacinado. Você vai estar blindado pela palavra. Você vai estar blindado pelo amor. O diabo tenta de um jeito, tenta do outro, tenta tirar você da posição, roubar a sua paz, roubar a sua alegria, e ele vê você só cantando. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mas o que é isso? Eu aperto de um jeito, eu levanto alguém para falar mal, eu faço isso, eu crio uma situação, e no lugar dele murmurar, reclamar, dar o troco, ele está louvando. Quanto mais eu aperto ele com circunstância, mais ele adora. Deixa o diabo doido, apavorado, desesperado. Tem jeito. O Filho de Deus, que vive conectado à fonte, que tem mais consciência da sua vida no Espírito, que tem mais consciência da sua paternidade no Espírito, ele não vai deixar se mover pelas coisas externas. Oh, aleluia. As coisas externas não vão ter poder para tirar você da posição que Cristo te colocou. E a posição que Cristo te colocou não foi debaixo do pé de ninguém, de nenhuma circunstância, não. Foi assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado, acima de toda a potestade. Você é uma autoridade constituída pelos céus aqui na terra. Você tem o selo do Espírito Santo. Aonde você chegar, é o diabo que tem que ficar apavorado por causa da presença que você e eu carregamos. Seja ousado para viver a vida que Cristo pagou o preço para que eu e você tivesse. Custou a vida dele para que eu e você experimentasse da abundância de vida que é nele, porque ele veio nos dar vida e vida em Jesus. Veio nos dar vida e vida. É assim que nós glorificamos o Pai, desfrutando da vida que Jesus veio nos dar. E essa vida está na sua palavra. Essa palavra tem que ser o padrão da nossa vida. Nós não podemos ser aqueles crentes meninos que a gente, se está tudo bem, a gente está bem. Se as coisas não andaram bem, a gente não está bem. Não, vamos amadurecer. Quem é menino vive sofrendo, porque ele só vive mudando o comportamento. Ele muda de casa pensando que é a casa, descobre que não é. Ele muda de país pensando que é o país, descobre que não é, porque é dentro dele a mudança. É de dentro para fora que acontece. Ei, se tem alguém que tem o rei na barriga, é você. Porque o rei dos reis, ele está em você. E nele você reina sobre as circunstâncias. Nele você reina sobre as adversidades. Para de ser filho dodói, por tudo se chateia. Desiste das coisas facilmente por conta de circunstâncias. Ei, você está aqui para mudar cenários e não os cenários mudar você. Aleluia! Aleluia! Você é uma autoridade constituída por Deus. Até o diabo tem que ficar desesperado quando você acorda, quando você sabe quem você é. Porque ele vai tentar de todas as formas tirar uma palavra de incredulidade da sua boca.
fazer você falar mal contra alguém, roubar o sorriso do seu rosto, roubar a alegria que Deus lhe deu por conta de circunstâncias, ou de pessoas, ou por causa do que você ouviu, ou alguma coisa que não saiu do jeito que você esperava. Não dê esse gosto ao diabo, não. Você nasceu para reinar e reinar em vida através de Jesus. Você nasceu para reinar e reinar em vida através da palavra. Se você vive na palavra, ei, deixa Satanás desesperado. Quanto mais ele tenta, mais você avança. Porque quem nos sustenta é o Senhor, Senhor dos senhores. Meu Deus, a nossa marca é a alegria. A nossa marca é o amor. Quem ama o Senhor, ei, está muito bem. Porque se está com Ele, independente do quadro que enfrentar, está bem. Não é as circunstâncias que vão ditar como vai ser o nosso dia, ou como vai ser o nosso futuro. É o que nós cremos na palavra, é a nossa comunhão com Deus. É o que nós aprendemos para praticar. Deixa eu te falar, a fonte da sua alegria não é seu marido. Se você está deixando o diabo roubar a sua paz, a sua alegria por causa de casamento, você está colocando a sua expectativa na fonte errada. Se você olhar para Jesus, se você olhar para a palavra, você vai desfrutar de uma alegria, e aquela circunstância que você está passando vai se dobrar. Se for no filho, do mesmo jeito. Ou o marido na esposa, do mesmo jeito. Ei, não foi a esposa, não foi meu marido que morreu por mim. Eu não posso negar o que Jesus fez por mim. Eu não posso negar o que Jesus fez por mim. E como é que eu nego Jesus? Deixando a minha alegria ser roubada. Por conta de circunstâncias, por conta de sentimentos, por conta de pensamentos, por conta de palavras. Jesus pagou um preço tão alto, dando a vida dele por mim, para que eu desfrutasse da alegria dele que é eterna. Eu não vou deixar nada roubar a minha alegria. Quem se blinda é você, na palavra. Na palavra. Se eu e você decidimos andar segundo os padrões de Deus, segundo os princípios do reino, falar o que a palavra fala, quem vai ter que se render diante de nós é as circunstâncias e não a gente. Nós não vamos nos dobrar diante de circunstâncias. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos permanecer ouvindo a palavra em todo o tempo, meditando na palavra dia e noite. E o fato de estarmos ouvindo a palavra em todo o tempo vai trazer uma convicção de quem nós somos. E nós não vamos deixar nada roubar a nossa alegria. Meu marido não é a minha fonte de alegria. Meus filhos não são a minha fonte de alegria. A minha fonte de alegria é o Senhor. Ela é eterna. Por quê? Porque meu marido pode falhar comigo, meus filhos podem falhar comigo. Eu também tenho falhas. Só ele sabe, né? O preço que paga. Porque eu tenho falhas, eu não sou perfeita ainda não cheguei. Muitas vezes tem coisa na nossa vida que incomoda o cônjuge. Não é assim? Porque ele tem um jeito diferente de ser, foi criado de uma forma ele não é igual a gente. Mas muitas coisas, sabe como é que você vai resolver? Não é deixando roubar a sua alegria, não é deixando de servir ao Senhor, sendo fervorosa. É entrar no seu quarto e começar a agir da forma que a palavra te ensina. Pegue as instruções e se alegre em todo o tempo. Nós cantamos aqui: a alegria do Senhor é a nossa força. Experimenta começar a se alegrar, a dar ha-ha mesmo, rir do diabo, rir das circunstâncias. Eu decido hoje que nada vai roubar a minha alegria, que nada vai roubar a minha paz. O mundo não pode roubar aquilo que Ele não me deu. Quem me deu a alegria foi o Senhor, e eu vou me alegrar nele. Ele é a fonte da minha alegria, Ele é a minha salvação. Eu não vou deixar as coisas
coisas externas ditar as regras na minha vida, porque a minha alegria está dentro, a minha fonte está dentro, a minha porção, tudo que eu preciso está disponível na palavra, está nele. Aleluia. Diga: eu sou o templo do Espírito. Eu sou a casa de Deus. Sabe, queridos, nós vamos ver muitos exemplos de comportamento de pessoas que tiveram uma atitude correspondente ao amor, expressaram o amor e o quanto Jesus significava, ou a palavra, que Jesus e a palavra é a mesma coisa, na vida delas. Nós temos o exemplo do rei Davi. Estou falando de intensidade na adoração, é quando nós fazemos além, as pressões estão nos apertando e a gente começa a louvar. Você sabia que a sua vida ministra? Diga: eu sou um ministro da nova aliança. Diga: eu sou uma carta viva, lida por todos os homens. Ei, porque você é filho de Deus e carrega a presença de Deus dentro de você, as pessoas estão olhando para vocês e você está passando uma mensagem para elas através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Só para você dizer, ela nem abriu a Bíblia. Mas a gente falou, mas não. Ó, pastor, quando o senhor sai. Brincadeira, gente. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: nós vamos falar do comportamento de alguém que chamou a atenção de Deus na antiga aliança. Não porque ele era perfeito, tinha falhas e tinha muitas falhas, mas porque ele era tão rápido em se arrepender quando ele errava, porque ele não queria desagradar a Deus, porque ele entendia que o que mais precioso ele tinha era a presença de Deus perto dele para assisti-lo. Eu estou falando do rei Davi. Então teve uma situação aqui, vou ler na Almeida, revista atualizada, na ARA, 2 Samuel 6:12. 2 Samuel 6:12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou, diga comigo, abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Nós sabemos que a arca da aliança era o único lugar onde a presença de Deus se manifestava aos homens. Até então Deus não podia habitar no homem, porque a natureza do homem precisava ser mudada. E Deus é santo, Ele não tem comunhão com o pecado. Ele não pode morar na mesma casa onde o pecado é Senhor. Entende isso? E avisaram ao rei Davi: olha. Por quê? Porque na primeira tentativa, quando Davi foi pegar a arca da aliança, quando você vai ler lá, você vai ver que Davi, ele entendia que a arca da aliança era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, e onde a presença de Deus estava, havia a bênção de Deus, porque a bênção está na presença. As instruções que nós precisamos estão na presença. Só que a primeira vez, quando o rei Davi assumiu o seu trono, que ele mandou buscar a presença, ele quis fazer uma coisa que aos olhos dele era melhor do que o modelo que Deus tinha dado. Ele queria fazer além. Por quê? Deus tinha estabelecido. Deus estabelece um modelo, um padrão. Então as coisas só funcionam na nossa vida se for do jeito dele, não do nosso. Quando a gente tenta do nosso jeito, a gente se frustra, a gente se cansa, nada acontece, fica que nem o povo no deserto, só arrodeando e o tempo passando, só dando voltas, né? Arrodeando, quem fala. Acho que eu agora fui lá. Deixa pra lá. Mas muita gente está presa a situações. Por quê? Porque ele está preso à circunstância. Sabe, e a gente vê aqui que Davi, porque ele tentou fazer diferente do modelo e do padrão que Deus havia estabelecido para se carregar a presença, porque tudo que Deus faz existe um propósito, por isso não pode ser mudado. Na verdade, na antiga aliança, o projeto de Deus sempre foi ter um templo vivo, e não um templo
É por isso que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Porque Deus sempre visou, a visão de Deus sempre foi ter templos vivos, habitar em nós. Para que a nossa vida fosse um lugar de adoração contínua. E aonde nós chegássemos, a presença chegasse, a bênção chegasse. Então a bênção de Deus, onde ela é recebida, onde ela é reconhecida, ela abençoa aquele que tem a bênção e abençoa também todo o cenário, o ambiente, o lugar. Estão entendendo? Só que da primeira vez, como Davi fez de um jeito diferente do padrão, porque o padrão de Deus era para a arca ser carregada apenas pelos levitas. Eles foram instituídos por Deus para carregar nos ombros a aliança. Mas aí Davi achou que a ideia dele era melhor, entre aspas. E quem nunca faz isso, né? Quantas vezes a gente quer substituir a palavra e fazer do nosso jeito? E o negócio dá errado e depois a gente vai cumprir juízo. Na emergência, correr para Deus resolver o abacaxi, descascar o abacaxi, que foi a gente que arrumou. Ou será que ninguém faz isso? Nunca fez. Mas nós temos um padrão. Por que nós vamos sair do padrão? Andar no padrão, andar segundo os princípios, os conselhos de Deus, vai nos fazer desfrutar da vida e triunfar sempre. Fora dele há prejuízo e dano, entende isso? Então, Davi, por melhor que fosse a intenção dele, ele mandou arrumar carros de boi para carregar a presença. E nessa primeira tentativa de levar a arca onde a presença de Deus se manifestava, uma pessoa morreu, porque Davi fez de forma diferente ao padrão de Deus. Então o que é que eles fizeram? Davi ficou muito triste, porque ele sabia que aquela vida era a responsabilidade dele, porque ele não fez do jeito que Deus tinha mandado ele fazer. Então Davi foi e pediu para deixar a arca na casa de Obed-edom. Esse que a gente vai ler sobre ele. E a arca passou quanto tempo lá, vocês sabem? 3 meses. E olha a notícia que chegou para Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Como na arca era o lugar onde a presença se manifestava, o único lugar, eu posso dizer que por amor à presença, por considerar a presença, a bênção de Deus se manifestou, não somente na vida de Obed-edom, como em tudo que ele tinha, foi abençoado por amor à arca, por amor à presença, por considerar a arca como o item mais sagrado naquele tempo, que era o item do templo, porque era onde Deus se revelava aos homens. Por amor à arca, tudo que ele tinha foi abençoado, toda a sua casa. A presença abençoa ambientes, onde a presença é reconhecida, ambientes são mudados, porque aonde a presença é reconhecida, a bênção se manifesta. Eu e você carregamos a bênção, a maior bênção que existe, a fonte de todas as bênçãos, porque nós carregamos a presença hoje. E se naquela época, 3 meses apenas, houve uma mudança tão significativa na vida de Obed-edom, dos seus negócios, da sua família, do ambiente que ele morava, ao ponto de chegarem para o rei e dizer: olha o que está acontecendo na casa de Obed-edom. Por causa do amor à arca, ele tem sido abençoado, tudo que ele tem sido abençoado, toda a sua família. A sorte dele foi mudada por amor à presença. E naquela época, a presença estava limitada a um ambiente, a um lugar, a uma caixa. Mas hoje, onde essa presença está? Diga: eu sou a casa de Deus. Diga: a presença de Deus habita em mim. Sabe, queridos, como você tem considerado essa presença? Porque Davi, quando ele soube disso, a primeira coisa que ele fez foi, pois, Davi, e com alegria, diga com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sabe, as pessoas que não consideram a presença, as pessoas que desprezam a presença,
é porque elas não têm consciência do que a presença pode fazer na vida delas, na casa dela, no ambiente que ela vive. Porque você tem a presença, Nath. A sua empresa e quem tiver contato com você vai ser abençoado, vai ser alcançado. Por amor à presença, Nath. Foram só 3 meses, você tem a presença continuamente. Todo dia a bênção se manifesta. Ei, a bênção, você não precisa procurar ela nem correr atrás de bênçãos. Ela está em você, porque a presença está em você. Só considere a presença de Deus, amando a presença, priorizando a presença, fazendo as coisas do modelo dele, do padrão dele. Amém? E eu nem vou dar continuidade, porque eu já vou encerrar, meu tempo já foi. Né, Larissa? Para depois não dizerem, pastor, quando o senhor viaja, a irmã Neide se aproveita. Né? Não vou ter essa fama. Mas eu vou encerrar com algumas expressões de amor de Davi. E olha que hoje foi a primeira parte, né? Eu estou falando de Davi, que eu ia entrar na nova aliança, sobre exemplos daqueles que são intensos naquilo que faz para o Senhor. Porque Davi, ele é um exemplo de alguém que era intenso naquilo que ele fazia. Ao ponto que quando a arca chegou, lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele dançava como uma criança. Se você continuar lendo o que eu comecei em casa, você vai ver toda a história. Ele dançava com todas as suas forças. Tamanha era a alegria, porque a presença estava de volta ao templo, a Jerusalém. E a presença era a garantia da vitória. Ele não queria ficar longe da presença. E naquela época a presença só podia ficar perto, mas não podia estar dentro dele. Então a presença só ficava num lugar, num local. Hoje a presença está em você. Onde você vai, a presença vai. Você tem a presença disponível. E essa presença manifesta quem Deus é. O seu poder, a sua glória, para mudar cenários, para manifestar milagres. O que temos feito com a presença que está disponível para nós? Nós precisamos ser um diferencial no trabalho, aonde a gente chegar, por causa da presença. Mas aqui é bem explicado, por amor. Quem ama, reconhece o valor que a presença tem. E sabe, amados, que Davi dançava com todas as forças diante da presença, porque ele sabia, se eu tenho a presença perto de mim, eu vou ser bem assistido. Eu vou saber como vencer os meus inimigos. Eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida. E olha, o livro de Salmos é um livro de cânticos e orações do povo de Israel. E você vai ver várias vezes o salmista Davi, porque ele era rei, profeta e sacerdote. Esses ofícios se manifestavam na vida do rei Davi, que apontava para Jesus. Ele era rei, profeta e sacerdote. Esses 3 ofícios atuavam na vida de Davi. Tamanho era o amor e a adoração que Davi tinha pela presença de Deus, em querer agradar a Deus. Em Salmos 26:8, eu vou só fechar com algumas expressões aqui. Na revista atualizada, ele diz assim, ele expressando: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Quem é a habitação hoje do Senhor? Quem é a casa de Deus? Você é assistido pela presença. Você é assistido pela glória de Deus. Aleluia! Diga, nada me falta, porque eu tenho a presença. Eu tenho tudo. Nós precisamos considerar a presença em nossas vidas, porque tudo aquilo da nossa vida, na nossa casa, o ambiente que a gente vive vai ser abençoado por causa da presença. Vamos ser assistidos pela presença, nada vai nos faltar. Salmos 27, versículo 4. Olha o que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Lembra quando Deus falou, quando Jesus falou com Marta, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e ela não vai ser tirada? Olha o que o rei Davi fala:
bem antes, né? Gerações antes. Uma coisa eu peço ao Senhor. Só basta uma coisa. Uma coisa para mim é suficiente. O quê? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Uma coisa peço ao Senhor. Davi desejava isso, morar na casa do Senhor todos os dias, e hoje eu e você moramos com a presença. Meu Deus, como é que a presença está nos assistindo? Na nossa casa, diante das pressões, o que tem saído da nossa boca? Como tem sido o nosso comportamento? Nós temos amado a presença? Nós temos considerado a presença? Nós temos dado uma resposta de amor à presença? Ou nós temos uma vida quando cultuamos a Deus e outra vida em casa? Porque quem limita as bênçãos de Deus na nossa vida não é Deus, somos nós. Pelo nosso comportamento, pela nossa consideração a Ele. Entende isso? A bênção já está em você. Tudo que você colocar a mão é abençoado se você amar a presença. Se você considerar a presença. Considerar a presença é considerar a palavra para praticar. Aleluia. Olha o que ele pediu. Ele podia pedir qualquer coisa, ele era rei. Ele falava com Deus, Deus dava instruções a ele. O Espírito vinha ungir, ele podia pedir qualquer coisa a Deus. Mas era tudo que ele pediu. Uma coisa eu peço, é mais do que suficiente, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E eu acredito que hoje o que nós temos é resposta do desejo do coração de Davi, porque ele estava em concordância com o que estava no coração do Pai, e o coração do Pai era morar em nós, estar conosco todos os dias, para mostrar a sua glória, aleluia, para se revelar a nós, aleluia. Salmo 16, versículo 8: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Olha a confiança de Davi. E a presença nem estava dentro dele. Só pelo fato da presença estar perto dele, ele tinha segurança que ele nunca seria abalado. Por isso que ele considerava a presença. É por isso que enquanto a presença não voltou para Jerusalém, ele não se aquietou, porque ele sabia que a presença era responsável pelas suas conquistas, pela sua vitória, pela vitória do povo de Israel. A habilidade, a capacidade e a bênção vinha de Deus, não era dele. Entende isso? Se a presença perto dele, ele não seria abalado diante de tudo que ele enfrentava dos inimigos como rei, e você com a presença dele. Nada pode abalar você. Nada pode tirar você do sério. Nada pode mudar quem você é. Nada pode mudar a sua posição em Cristo. Você é filho. Você tem um nome que é sobre todo nome. Você é a autoridade de Deus sobre toda e qualquer situação. Entende isso? É você quem permite que uma situação continue na sua vida, tentando roubar a sua paz, ou você vai dar um basta e mandar ela sair no nome de Jesus. Seja qual for. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude, diga, de alegria. Quando você considera a presença, o que é que você desfruta? E quando a gente desfruta de alegria, tudo vai bem, porque a alegria é de dentro para fora. Na tua presença, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Eu vejo que Davi procurava conhecer a Deus e agradar a Deus de tal forma que os desejos do coração dele se manifestaram. Nós estamos experimentando de desejos que o rei Davi tinha, era de ter a presença com ele o tempo todo, era de morar na presença, era de habitar na presença, e hoje eu e você desfrutamos. E olha que mesmo sem ter essa presença constante, por ele considerar essa presença,
Eita, que história o rei Davi fez, não foi assim? Nem o gigante Golias que apareceu lá para amedrontar, deixou um exército todinho com medo, mas não conseguiu amedrontar Davi. Davi nem soldado era. Mas você não precisa de habilidades naturais para ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você só precisa depender e confiar nele. Porque a palavra de Deus tem o mesmo poder saindo da boca dele, da mesma forma. O mesmo poder que tem a palavra de Deus saindo da boca de Deus é o mesmo poder que tem na boca de um filho que ama e reconhece a autoridade de Deus na vida dele. Quando você fala, circunstâncias têm que ser mudadas. Quando você fala, você dá uma ordem. Satanás, ele tem que fugir de você, ele não pode permanecer. Amém? Você se alegra porque você tem a presença? Seja mais intenso em expressar. Às vezes, quando a palavra de Deus está ministrando aos nossos corações, cada um vai ter uma reação diferente. Tem uns que ficam lá, recebendo tudo. Aleluia, Deus é bom. Tudo bem, cada um tem seu jeito. Mas tem outros que não. Deus está falando comigo. É respostas, instruções. Ei, sabe, começa a ver cenários mudados, milagres que estão se manifestando. Eu não preciso ver no natural para crer. Eu já creio e por isso eu já vejo o meu futuro. Eu já vejo o que vai acontecer. É por isso que muitos pulam, outros caem, outros gritam, outros correm. Ei, é uma atitude correspondente ao que a palavra que está sendo liberada. Aleluia. Você pode ficar em pé? Aleluia, aleluia. Diga: Pai, obrigado, porque você me escolheu para ser a tua casa, o lugar da tua presença. Abra os meus olhos para que eu venha contemplar todos os dias a beleza do Senhor, a tua santidade, a tua formosura na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu te agradeço, Pai, pela manifestação da tua glória. Aonde eu estiver, o Senhor vai estar comigo e através de mim, manifestando o teu poder, manifestando a tua bênção. Eu te dou graças por ser um contigo e pelo privilégio de ter a sua presença todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.